Salve LJ Hortano, salve LJ Hortana, bom dia, boa tarde, boa noite, principalmente boa madrugada para você que está aí se preparando para a sua prova. Hoje a gente vai falar sobre Primeira Guerra Mundial. Aula dividida em dois momentos, aí a gente vai falar da primeira fase, de como que ela começou, do que causou essa guerra e também vamos falar do que foi essa primeira fase da guerra. Isso daí é a nossa primeira aula. A segunda aula de Primeira Guerra Mundial, a gente vai falar sobre o que aconteceu aí na segunda fase e quais foram as consequências da guerra. Então, para a gente começar, vamos entender o seguinte: de onde vem essa Primeira Guerra Mundial? Cara, se liga, a Primeira Guerra Mundial ela começa em 1914, porém, tudo que vem antes dela vai influenciar. Vamos lá. Congresso de Viena. Aí em 1815 a gente tem o primeiro momento que vai começar a causar confusão na Europa. Napoleão Bonaparte, grande imperador, domina praticamente toda a Europa e em 1815 ele perde na Batalha de Waterloo. Essa perca por Napoleão vai causar ali um momento em que os países querem de volta a sua terra que foi por ele tomada. E essa volta de, eu quero minha terra, acaba causando que um país fique com a terra que era de outro, que um fica com a terra maior, que outro fica com a terra menor. E aí começam algumas confusões. Por exemplo, o que a gente conhece como Alemanha, naquele período ali era a Prússia, ela já estava começando a arrumar algumas confusões com a França, e daí um tempo a gente vai ter uma guerra chamada Guerra Franco-Prussiana, quem vence a Prússia se torna a Alemanha, e toda essa confusão aí vai fazer parte do que a gente vai conhecer como Primeira Guerra Mundial. Então tá, vamos lá. Primeiramente, Congresso de Viena, 1815, quando os países querem de volta o seu território tomado por Napoleão. Isso daí causou um grande problema porque as divisões de terra não estavam bem definidas. E essa definição em 1815 gerou uma confusão aí na cabeça dos imperadores que a gente vai começar a conhecer a partir do meio do século XIX. Que aí tá o nosso segundo fator muito importante. Também uma causa territorial. Os países da Europa, eles estavam bastante preocupados em dominar territórios. Para que eles queriam dominar territórios? Por um simples motivo. Eles precisavam de manter comércio, queriam crescer sua industrialização e queriam fazer funcionar aquilo que a gente conhece como capitalismo. Então tá, se liga. Na segunda metade do século XIX, a gente vai ter aí os países, as potências europeias, principalmente Inglaterra e França, iniciando uma dominação do mundo. Digo do mundo porque a África, a Ásia e a América passaram por um período de dominação. Eles foram dominados, principalmente pelas potências europeias, Inglaterra e França. A Alemanha, agora vem aí a Alemanha sendo formada ao final da Guerra Franco-Prussiana. Em 1871, existe a unificação alemã e a Alemanha se torna Alemanha. Antes não era Alemanha, antes era Prússia. Então, a Alemanha ela passa por um processo que a gente chama de unificação. O que seria a unificação? Unificou. O povo germânico de Germany, que a gente sempre vê esse nome em inglês, e o povo germânico, ele estava presente na Europa, e essa Europa estava muito bagunçada, muita gente querendo conquistar território, e eles se reúnem. E quando vencem a Guerra Franco-Prussiana, a Prússia, que era a figura então que a gente vai conhecer essa transformação para se tornar a Alemanha, reúne vários povos germânicos e formam a Alemanha em 1871. A Alemanha então é muito nova, a Alemanha é recente, mas ela já se formou forte porque ela tinha acabado de ganhar uma guerra, conquistou territórios riquíssimos da França, como o território da Alsácia e Lorena, e a França teve ainda que pagar uma indenização pela guerra para a Prússia, então que se torna a Alemanha. A Alemanha então começa a se tornar mais forte. A Alemanha se torna forte, começa a ganhar comércio, a Alemanha começa a se estruturar e começa a se tornar uma potência. E ela quer participar daquilo que a gente conheceu como imperialismo, daquele neocolonialismo, lembra que eu falei? Tava lá Inglaterra e França querendo dominar o restante do mundo, querendo dominar a África, querendo dominar a Ásia, querendo dominar a América, dominando de fato, e a Alemanha quer participar disso daí. Com esse interesse de participar, a Alemanha começa a investir forças nisso e ele não é muito aceito, porque Inglaterra e França já estavam com sua dominação feita. Então, insatisfeito com isso, a Alemanha já começa a criar novas alianças. Daqui a pouco a gente vai ver uma aliança muito importante que é criada com a Áustria-Hungria, que também ali vai fazer parte desse povo germânico, e com a Rússia, com o Império Russo.
É importante a gente lembrar que nesse momento a gente fala muito o nome do país, a Rússia, a Alemanha, a Áustria-Hungria, mas são impérios. Esses impérios são impérios fortíssimos e são chamados impérios porque eles tinham um programa imperialista. Eles dominavam novas terras. Eles queriam sair do que era a Europa. Eles dominavam pedaços de terra na África, pedaços de terra na Ásia. Para que essa dominação? Para poder vender o seu produto mais caro, ter um monopólio ali de venda e principalmente pegar matéria-prima e mão de obra barata. Então essa corrida é a corrida básica da Primeira Guerra Mundial. A característica das causas da Primeira Guerra Mundial é esse imperialismo. A Inglaterra, para você ter ideia, dominou grande parte da África, dominou grande parte da Ásia, toda a Oceania e o Canadá neste período. Aí a galera sempre fala, Maicon, por que todo mundo fala inglês? Aí sempre acha que é por causa dos filmes hollywoodianos, que é por causa dos Estados Unidos, ser os States, o sonho americano. Não é nada a ver com isso. A Inglaterra, nesse período do século XIX, criou-se o império que a gente conhece como o Império que o Sol não se põe. Por quê? O Sol nasce lá do leste, até chegar do oeste, ele dá uma volta no mundo. E a Inglaterra tem terra em todo o mundo, desde o extremo leste da Ásia ao extremo oeste da América. E isso fez da Inglaterra uma forte potência, porém que agora estava sendo ameaçada. Por quem? Pela Alemanha. A Alemanha que estava se fortificando, a Alemanha que tinha acabado de ganhar uma guerra, a Guerra Franco-Prussiana, se estruturou, tornou-se Alemanha em 1871, pensei, eu quero dominar territórios, eu quero me tornar grande porque eu sou recém-formado, mas eu sou o povo germânico forte que já dominou toda a Europa durante a Idade Média, e pensando assim, essa Alemanha então começa a avançar e faz aquela primeira aliança que a gente vai conhecer aí da guerra, que é a Aliança dos Imperadores, ou Aliança dos Impérios. A Alemanha, o Império Austro-Húngaro e o Império Russo se unem contra essa ideia imperialista que estava rolando de que Inglaterra e França que tinham que dominar o mundo, que não outros países podiam participar desse processo. Unidos, então, eles vão investir forças contra Inglaterra e França. Porém, a Rússia logo já sai fora. Por quê? Uma desavença com a Áustria-Hungria. Região dos Balcãs. Pô, Maicon, o que é a região dos Balcãs? O sudeste da Europa. Aquela região ali chegando no Oriente Médio. Ali tinha uma dominação. Um império chamado Império Otomano, Império Antigo. O império que dominou a Turquia, que fez a Idade Média se tornar modernidade. Esse Império Otomano, ele estava desestruturando. Ou seja, a sua terra estava sendo dividida, ele estava se enfraquecendo, então a região chamada região dos Balcãs. É uma região importante para a Rússia, porque a Rússia queria ter acesso ao mar Mediterrâneo. Acesso ao mar Mediterrâneo significa crescimento comercial. Se a Rússia queria ter esse acesso e a Áustria queria dominar esse território, era mais interessante para a Rússia quebrar essa aliança e ir contra a Áustria. Falar, Áustria, eu quero o território que eu consigo ter acesso ao mar, que eu consigo ter acesso ao mar Mediterrâneo, que seria ali esse território do sudeste da Europa. Com essa briga, então você vai ter essa desestruturação. Essa primeira aliança ela é perdida, mas a gente tem que lembrar, é a primeira aliança do pré-guerra. A guerra, para ela acontecer, ela depende dessa formação dessas alianças, esse encorajamento dos grupos formados. E por outro lado, a gente também tem uma formação. Quando a Rússia sai, a França ela era inimiga da Alemanha, principalmente por causa de um recalque da terra perdida. A terra de Alsácia e Lorena é uma terra extremamente forte, é uma terra que tem carvão, uma terra que tem ferro, e não queria ter perdido esse território. Então odeia muito a Alemanha. A França, vendo que a Rússia tinha saído fora dessa aliança, fala, Rússia, eu quero que você venha ser minha amiga, porque nós dois não gostamos desse pessoal, dos impérios. E assim, a Rússia já começa a criar uma aliança com a França, que aí a gente já vai ver o outro lado da moeda, que é quem não gosta da Alemanha. A Rússia, então, que queria aquele território para ter acesso ao Mediterrâneo, já começa a se afastar da Alemanha e da Áustria-Hungria. Esse Império Austro-Húngaro é basicamente a formação da Áustria e da Hungria, e depois ainda vai anexar a Bósnia. Engraçado que o Império Otomano era dono do território da Bósnia, mas quem mesmo administrava era o Império Austro-Húngaro. Agora a Rússia contra a Áustria-Hungria e a Alemanha, e começando a aliança ali com a França, a gente já começa a perceber que já tem dois lados aí querendo brigar. A França, ela consegue então
depois de um tempo, um apoio da Inglaterra. A Inglaterra, por muito, ela se isola quando a gente fala de problemas europeus, mesmo que ela faça parte da Europa, mas ela é uma ilha. Os ataques por terra é muito difícil de chegar até a Inglaterra. Para você ter ideia, o Napoleão Bonaparte, no início do seu governo, ele falou: eu quero criar um grande império, no início do seu império, na verdade. E para isso ele tinha que derrubar a Inglaterra, que já estava dominando o comércio mundial praticamente. E ele faz o quê? Ele manda suas forças para atacar a Inglaterra, porém só tem um jeito de chegar, por água. Ele não consegue atacar por água. E assim, é essa mesma lógica que faz a Inglaterra se afastar da Europa para essas guerras, não quer saber. Então ele fala: buraco negro que é a Europa vai ser o buraco negro que é a Europa. Eu tô suave. Nisso, a Inglaterra começa a perceber que dependia do comércio europeu. E começa a entrar aos pouquinhos nessa nova formação de alianças, nesse novo problema, principalmente porque estava vendo o Império Alemão crescer. E esse Império Alemão que estava se fortificando, que estava se tornando cada dia mais rico, estava causando um terror lá para a Inglaterra, que não queria perder seu comércio, que não queria perder sua terra, que queria manter o seu grande império. E que estava ali com raiva desse Império Alemão, falando: não, eu quero também um pedaço de terra aí nesse que a gente chama de imperialismo. E aí a Inglaterra começa a fazer parte de um novo grupo. Você tem Inglaterra, França e Rússia. E eles se aliam. E essa aliança, em francês, é chamada Entente, ou Entente. A Tríplice Entente. Entente significa acordo em francês. Melhor que isso, Entente cordial, que seria o acordo cordial. Então, esse acordo cordial entre Inglaterra, França e Rússia é o acordo que faz a primeira tríplice. Na verdade, a segunda tríplice já tinha a tríplice da Alemanha, que a gente vai conhecer como Tríplice Aliança. Então vamos lá, só para a gente relembrar aqui alguns dos fatores que foram falados até agora. A gente tem a região dos Balcãs, ali o sudeste da Europa, chegando próximo ao Oriente Médio. Ali é um lugar muito importante, ali é onde está tudo acontecendo e o baita problema da guerra começa ali. Então tá, esse é um fator. Você tem ali o Império Otomano se desestruturando. Você tem o povo sérvio querendo formar um país, um grande país, chamado Grande Sérvia. Porque eles queriam pegar todos os seus povos e se unir. Isso chama pan-eslavismo. O povo germânico, ele também tinha esse interesse, o pan-germanismo. O povo germânico queria se unir e formar uma grande potência imperialista. E isso daí também é um fator que leva à Primeira Guerra Mundial. O fator primordial, então, é o imperialismo, a dominação de territórios, principalmente aqueles territórios que estão ali na África e na Ásia e na América. O da América vai mais ou menos restringir a Inglaterra e Estados Unidos, que são os que dominam mais territórios na América. Mas a África e a Ásia, a briga era feia. A África, praticamente toda dominada pela Inglaterra, algumas partes pela França, um pequeno território ruim para a Alemanha, a Alemanha revoltada com isso, a Ásia ali para a Inglaterra e França, a Oceania para a Inglaterra, a Alemanha olha e fala: não, eu não gostei disso, isso está errado. E esse é um outro fator. A dominação de terra na África e na Ásia, não esqueça isso, sua questão vai vir te cobrando isso. Mas tudo isso está acontecendo e não existe uma preocupação muito grande de como que pode nascer uma guerra? Claro, existe. Para isso de nascer uma guerra, todo mundo já estava preparado, as alianças já estavam sendo formadas. A gente vai conhecer daqui a pouco, de fato, os nomes que estavam presentes em cada tríplice. E para que essa guerra acontecesse, era necessário armamento. Mas não qualquer armamento. Agora já existe a indústria. E se a indústria consegue fazer um carro de guerra? Se a indústria consegue fazer uma simples arma, consegue evoluir e fazer uma grande arma. E foi assim que a Primeira Guerra Mundial se tornou diferente de todas as outras guerras do mundo. A Primeira Guerra Mundial, óbvio que ela não era chamada Primeira Guerra Mundial, porque ela só é chamada Primeira Guerra Mundial quando surge a Segunda Guerra Mundial, que para alguns historiadores nem são duas. Foi uma continuidade. Quando a gente for estudar a Segunda Guerra Mundial, vamos perceber isso. O grande lance está temos uma indústria e temos uma condição de criar armas mais fortes. Todas as guerras antes da Primeira Guerra Mundial eram uma guerra bacana de você puxava sua espada, você ia com o seu escudo no alto do seu cavalo e você lutava contra o outro. Morria poucas pessoas, você voltava para casa ferido, mas você voltava para casa com honra. A Primeira Guerra Mundial acaba com isso.
A Primeira Guerra Mundial você vai com arma pesada, você explode o país, você explode aquela região, as batalhas são sangrentas. E isso por causa da industrialização. Lembra disso aí? A Primeira Guerra Mundial, ela é diferente. Mas o que eu estou querendo dizer? Que antes da guerra começar, eles já estavam preocupados em criar novas armas. O que seriam essas novas armas? Seria aí, por exemplo, o tanque de guerra, que já vinha uma preocupação, apesar dele não existir no início da guerra, mas ao final da guerra ele já existia, assim como o avião. Essas novas tecnologias, elas são criadas num período que a gente chama de paz armada. Tinha guerra? Não. Estava todo mundo em paz. Estava em paz, mas naquela paz que está aqui. Não está em paz. Mas não está em paz. Ele sabe que a guerra vai existir em algum momento. Que em algum momento, a guerra começa. Mas para isso, esperando esse momento, todos os países já estavam se armando. A Europa já estava se armando, conhecido como paz armada. Aí a gente vai ter os países dominando várias regiões do mundo, os países ricos, porque estavam vendendo muito, porque estavam pegando matéria-prima muito barata, estavam conseguindo viver bem. A Europa, então, chega num período bacana de vida, que a gente vai conhecer como Belle Époque, ou Bela Época. Essa Bela Época é o período ali entre o finalzinho do século XIX, 1890, e a primeira década até a guerra começar, até 1914. Esse período a gente chama de Belle Époque. Essas mais ou menos 2 décadas e meia, 3 décadas, é um período onde estava tudo como uma bela época. As pessoas tinham dinheiro, as pessoas se vestiam bem, as pessoas comiam bem. A Europa estava ficando cada vez mais rica, mas todo mundo sabia que existia uma possibilidade de guerra. Por mais que estava tudo em paz, mas a iminência de uma guerra era quase que precisa. Por quê? Porque os países estavam se odiando. A Inglaterra estava odiando a França. Ou a Inglaterra estava odiando a Alemanha, estava se aliando à França. Porque a Alemanha estava conquistando novos territórios. A França tinha um revanchismo gigante com a Alemanha, que quando perdeu a guerra franco-prussiana, perdeu um território ali, os territórios de Alsácia e Lorena, que estão na fronteira. E isso fez com que a França se tornasse rival da Alemanha. E toda essa tensão causou a paz armada, e vivendo naquele período da Bela Época, todos sabiam que uma guerra poderia vir até o momento que vai fazer essa guerra começar. Lembra lá da Áustria-Hungria, que falamos no início da aula? O Império Austro-Húngaro. Ele estava dominando aquela região da Bósnia. Porém, a Sérvia queria formar a Grande Sérvia, o pan-eslavismo, né? Essa Grande Sérvia dependia da região da Bósnia também. E o Império Austro-Húngaro, ele vai dominar a Bósnia. E o arquiduque, o príncipe herdeiro do trono, chamado Francisco Ferdinando, vai a uma visita à Bósnia. E enquanto ele passeia pela Bósnia, pá! Um tiro na nuca e ele morre. Ele e sua esposa. Essa morte, então, de Francisco Ferdinando é o marco inicial da Primeira Guerra. Se estava chiando já, se estava tudo preparado, se a Europa era um barril de pólvora para explodir a qualquer momento, o estopim desse pavio foi a morte de Francisco Ferdinando. Por quê? A Áustria-Hungria, o império grande e forte que queria exercer seu poder sobre a região da Bósnia, Bósnia-Herzegovina, manda o seu príncipe herdeiro do trono, o Francisco Ferdinando, para passear em Sarajevo, para mostrar o poder austro-húngaro em Sarajevo, capital da Bósnia. Quando ele está passeando, ele é morto por um cara de um grupo chamado Mão Negra. Ele era um estudante de 19 anos. Ele era ultranacionalista e odiava que a Áustria-Hungria dominasse a região que formaria a Grande Sérvia. Então ele mata o príncipe herdeiro, ele mata a esposa do príncipe herdeiro. E tudo isso faz com que a Áustria-Hungria olhe para a Sérvia e fala: Sérvia, não é assim que as coisas funcionam, nós vamos atacar. E a Sérvia é atacada pela Áustria-Hungria. Porém, a Áustria-Hungria estava atacando a Sérvia e dominando aquela região do Sudeste, que era a região que ainda existia uma esperança do Império Russo dominar e ter acesso ao Oriente Médio. A Rússia, então, já entra na guerra e fala: Áustria-Hungria, você não pode atacar a Sérvia, e vai em apoio à Sérvia contra a Áustria-Hungria, porque não queria que o Império Austro-Húngaro dominasse a região do Sudeste Europeu, para que assim talvez o Império Russo dominasse e tivesse acesso ao Mediterrâneo. Dessa forma, a Rússia entra na guerra contra o Império Austro-Húngaro. A Alemanha, vendo isso, em apoio ao Império Austro-Húngaro, também entra na guerra. A França, fronteiriça à Alemanha,
entra na guerra ao lado dos russos, lembra aquele acordo que tinha feito antes? E tudo isso aí é a guerra começando. No início da Primeira Guerra Mundial tem um plano incrível da Alemanha chamado Plano Schlieffen, que um ex-general chamado Schlieffen cria um plano de ataque, que ataque nas duas frontes. De um lado, os alemães atacam a Rússia, de outro lado, os alemães atacam a França. Para se atacar a França tem duas maneiras, ou você entra direto na França ou você passa pela região que não é francesa. E foi isso que eles fizeram. A Bélgica, ali em cima da França, eles passam pela Bélgica, acaba com a neutralidade belga que estava ali no meio de toda essa bagunça, mas não tinha lado, entra na Bélgica, domina a Bélgica e vai direto à França e ataca a França. A França consegue resistir um pouco mais, mas a Rússia era fraca. Nesse momento, a Rússia vivia uma crise, a Rússia não era tão desenvolvida. Veremos isso em outra aula, quando falaremos de Revolução Russa. A Rússia ela não era tão desenvolvida. A Rússia ela já estava mais fragilizada. A Rússia tinha um império grande, mas um império fraco, não tinha tanta indústria, não tinha participado desse imperialismo, dominando novas regiões para ganhar mais dinheiro. E essa Rússia fragilizada sofre o ataque alemão, que já estava mais forte, sofre com pressão e perde, inclusive, território. As batalhas ali são sangrentas mesmo na Rússia. E na França não é diferente, mas a França resiste. E na França, nesse período que a gente conhece aí como a primeira fase da guerra, a gente vai chamar de guerra de movimento. Por quê? Porque as tropas estão se movimentando. A Alemanha está atacando nas duas frontes. A Áustria-Hungria está indo contra a Sérvia buscando apoio da Rússia, a Rússia contra a Áustria-Hungria. Toda essa movimentação faz dessa primeira fase da guerra a chamada guerra de movimento. Então não esqueça, primeira fase da guerra, guerra de movimento. As tropas se movimentam muito rapidamente. E é importante a gente lembrar que tem novas tecnologias apoiando essa movimentação das tropas. A gente tem já vários carros de guerra que levam essas tropas de forma rápida, levam armamento de forma rápida, e toda essa movimentação acaba gerando uma matança horrível, e você tem uma forma de fugir dessa matança, que não é nada de novidade. É uma forma muito simples de você não levar um tiro, que é você entrar dentro de um buraco. Então, já no segundo ano de guerra, os soldados se empenham em cavar buracos que a gente vai chamar de trincheiras. Então, começa a segunda parte da guerra, que é a guerra de trincheiras, que fica para o próximo momento. Agora, a gente viu essa primeira fase da guerra, os antecedentes da guerra, e vimos como começou a guerra. Momento importante é o estopim. A morte de Francisco Ferdinando no ano de 1914, ali na metade do ano. Isso é o que faz a guerra estourar na Europa. Para a gente fixar, vamos fazer alguns exercíciozinhos, verdadeiro e falso, a gente vê por que está verdadeiro, ou principalmente por que é falso, porque é assim que a gente aprende, e aí a gente vai revendo a matéria, pegando os pontos principais e fixando, beleza? Vamos então seguir aqui, me acompanhe. Francisco Ferdinando, príncipe herdeiro da Alemanha, foi morto em Sarajevo. E aí, correto ou errado? Verdadeiro ou falso? Francisco Ferdinando, príncipe herdeiro da Alemanha, o Império Alemão. Tinha um príncipe herdeiro chamado Francisco Ferdinando nesse momento? Não, errado. Ele era príncipe herdeiro da Áustria-Hungria, do Império Austro-Húngaro. Então, fica ligado, não erra essa questão, aí é falso, não era príncipe herdeiro da Alemanha. Vamos seguir. A França fez parte da Tríplice Entente e entrou na guerra contra a Alemanha. Vamos lá, vamos colocar aqui para você não esquecer mais. Forma simples, forma fácil de você decorar. Temos duas tríplices. De um lado a Tríplice Entente, do outro lado a Tríplice Aliança. Essa Tríplice Entente, vamos lá para ficar fácil de decorar. Tríplice Entente, a gente tem três figuras iniciais principais. São elas: Inglaterra, França e quem mais? Rússia. Esse momento, a gente tem uma aliança. Um desses países aqui vai sair, que é o Império Russo. Em 1917 ele sai fora da guerra. Mas em 1917 também tem um país que entra nessa guerra, que é os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos
entra na guerra em 1917, que é o ano principal da guerra. Mas a gente vê isso na segunda parte da Primeira Guerra Mundial. Então, só para fixar, Tríplice Entente, Inglaterra, França, Rússia e depois Estados Unidos. Mas a gente tem outra tríplice, que é a chamada Tríplice Aliança, que é a Tríplice da Alemanha. Assim fica fácil você entender. A Tríplice Entente de um lado e do outro lado, a Tríplice Aliança com a Alemanha, com a Áustria-Hungria ou Império Austro-Húngaro, e tem ainda a participação de um país, que no início da guerra está de um lado, no final da guerra está do outro lado. Ele troca a camisa quando o time está perdendo. Mas não é bem assim que as coisas acontecem. A Itália, também recém-formada, ali no final do século XIX, vai em apoio à Alemanha, porque sim, ela já foi um grande império. A Itália, enquanto Império Romano, já dominou muita coisa, e quando ela se forma apenas ali na Botinha, na Península Itálica. E ela queria dominar novos territórios e assim ela apoia a Alemanha nessa guerra. Então, a gente tem também, do lado da Tríplice Aliança, a presença da Itália, durante o primeiro ano da guerra. Estão formados então os grupos Tríplice Entente, Tríplice Aliança. A França fez parte da Tríplice Entente? Sim, se liga sempre, L. Jordano. Se tiver uma vírgula ou se tiver um E, sempre fique esperto, já corta, já repara que são duas afirmativas. A França fez parte da Tríplice Entente? Fez, verdadeiro. Porém, a gente tem outra afirmativa depois do I. E entrou na guerra contra a Alemanha, correto? Corretíssimo. Então, afirmativa verdadeira. Vamos seguir. A Alemanha não atacou nas duas frentes, ocidental e oriental. E aí, o que vocês acham? Cara, é fácil você se ligar nisso. As frentes são oriental e ocidental. Não sei como que vai pegar aí oriental e ocidental. A frente oriental é a frente para o leste. É voltado para o lado da Rússia. A frente ocidental é para o lado da França. E essa Alemanha, ela sim atacou para os dois lados. A guerra, no início da guerra, a guerra de movimento, essa movimentação intensa fez com que a Alemanha atacasse pelas duas frentes, pensando que assim conseguiria, de fato, conquistar tudo muito rápido. E foi uma intensificação de força. A Alemanha ela foi de forma intensa, ela investiu toda a sua força nisso e conseguiu sim atacar as duas frentes. Então, é uma afirmativa verdadeira. Lembrando que oriental sempre ao leste, ocidental ao oeste, beleza? Ali da Europa, o leste europeu seria a Rússia. Vamos seguir. O Japão entrou na guerra em apoio à Rússia. Não. A gente tem uma grande questão nisso daí. O Japão, ele entra assim na guerra, ele faz um tratado, ele faz um acordo com a Inglaterra. E aí todo mundo causa uma confusão, será se a Inglaterra fazia parte do mesmo grupo da Rússia? Então o Japão também está ajudando a Rússia? Calma aí. A Rússia estava em guerra com o Japão há pouco tempo atrás. E o Japão, ele entra em apoio à Inglaterra. A guerra, ela é mundial. O que as pessoas não entendem é que esses países são os países principais da guerra. Essas tríplices, elas formam elas pegam os países que participam da guerra de fato, mas além desses outros participam, o Brasil participa da Primeira Guerra Mundial, mandando medicamento, mandando enfermeiro. O Japão também participa e ele entra em apoio à Inglaterra a partir de um tratado. A Rússia está do mesmo lado que a Inglaterra, vocês podem perceber isso. Mas a Rússia tinha uma herança de guerra com o Japão. Em 1905 eles estavam em uma guerra intensa. Então, o apoio não é direto à Rússia, o apoio é à Inglaterra. Então, afirmativa falsa, mas uma afirmativa que pode te enganar e você pode marcar verdadeiro pensando que a Rússia está do mesmo lado que a Inglaterra, então entrou apoiando a Rússia. Beleza? Meio certo, meio errado, mas está mais para meio errado porque meio certo não existe. Vamos lá então? Francisco Ferdinando fazia parte de um grupo chamado Mão Negra. E aí, L. Jordano, fazia parte de um grupo chamado Mão Negra ou não? Errado! Ele foi morto
por um membro do grupo chamado Mão Negra. Beleza? Então fica aí, afirmativa falsa. Isso aqui. O assassino de Francisco Ferdinando era um estudante sérvio, ultranacionalista. Sim, exato. O assassino de Francisco Ferdinando, príncipe herdeiro do Império Austro-Húngaro, era um sérvio, ultranacionalista, um estudante de 19 anos, num grupo chamado Mão Negra, que a gente acabou de ver. Sim, ele foi o assassino de Francisco Ferdinando. A França foi mais resistente aos ataques da Alemanha do que a Rússia, que teve grandes prejuízos na guerra. Afirmativa verdadeira. Por quê? A França, ela conseguiu resistir melhor, a França era mais rica, a França tinha mais dinheiro e mais condição de investir na guerra e teve ali também aquela estratégia das trincheiras. Então, no momento da guerra de movimentação, a Alemanha ela investe força sobre a França e a França consegue resistir de forma melhor do que a Alemanha, que perde muito feio esse início da guerra. A Rússia. A Alemanha atacando a Rússia. A Rússia, então, ela sofre esse ataque da Alemanha, sofre essa pressão da Alemanha muito mais do que a França, que também é atacada, mas consegue reagir de forma melhor porque estava um pouco mais estruturada, um pouco mais forte. Beleza? Vamos, então, para a próxima afirmativa. Um dos motivos da guerra foi a disputa pelas zonas de influência na África e na Ásia. Sim, exato, corretíssimo. Eli Jordano, 2 termos importantes para que você não erre questões sobre causas ou fatores que levaram à Primeira Guerra Mundial. O primeiro termo, que ambos têm o mesmo significado, é neocolonialismo. Neo tem o sentido de novo, é o novo colonialismo. São novas ideias de colônia. O que seria o velho colonialismo? O velho colonialismo seria aquele colonialismo do Brasil, de quando descobriu o Brasil? 1500, século XVI. Esse seria o colonialismo de fato. O neocolonialismo seria nova criação de colônias. Agora no século XIX, 1850, 70, até a Primeira Guerra Mundial, isso ainda estava muito forte, brigando por territórios na África e Ásia. Mas esse neocolonialismo ele tem um outro nome, que é chamado imperialismo. Esse imperialismo, este daqui sim é o nome próprio para esse período. Esse imperialismo é a dominação do território. Porém, não simplesmente uma dominação do território. É uma dominação do território por meio de uma influência política e eles passam a dominar tudo que tem ali dentro. Beleza? Vamos seguir, vamos para mais uma questão. Durante o período da paz armada, os países europeus buscavam novas tecnologias bélicas. Verdadeiro, era uma paz, eles estavam em paz, mas eles estavam se armando. Então eles buscavam sim novas tecnologias bélicas, novas armas cada vez mais fortes. Vamos então para mais uma. A Inglaterra, por ser um país recém-formado, ficou fora do processo do neocolonialismo. E aí, a Inglaterra era um país recém-formado e ficou fora do processo do imperialismo? Não! A Inglaterra foi quem mais participou e quem mais dominou terra nesse processo aí do imperialismo ou do neocolonialismo, como você preferir. Então, a Inglaterra, ela tinha um grande império. Afirmativa falsa. Lembra lá do império que o sol nunca se põe, do império gigantesco que a Inglaterra formou. Lembra aí por que eles falam inglês? Por que a Oceania dirige do lado direito? Porque a Inglaterra dominou toda essa região, beleza? África do Sul também, várias regiões, o Canadá, os Estados Unidos, que foi num processo anterior, mas também dominado pela Inglaterra. Essa Inglaterra, ela dominou grande parte do mundo, beleza? Vamos então seguir. A gente tem agora uma revisãozinha rápida, só para você não esquecer. A Primeira Guerra Mundial, ela começa em 1914 e termina em 1919. No fim da guerra a gente ainda fala. Os fatores principais são dominação de território, as dominações de território principalmente na África e Ásia. E aí, o revanchismo francês, que queria pegar de volta o território da Alsácia-Lorena. Então lembrem, os fatores, não pode esquecer, fatores que levaram à guerra e como foi a primeira fase da guerra, aquela guerra agitada, a guerra de movimento. A gente se vê na próxima aula, fica aqui, não perca a segunda parte da aula,
aula de Primeira Guerra Mundial, vamos ver aí como foi a Guerra de Trincheiras e quais são os resultados dessa guerra, beleza? Até mais, Hélio Jordano.